vamos avançar na nossa reflexão de hoje, iniciando aqui, tá, uma análise sobre o povo hebreu e a plenitude dos tempos, para que não se estabeleça entre nós uma ideia de que Deus, de alguma forma, estimulou o racismo. Não. Já vimos que isso não estava na criação e já vimos que isso é uma construção social infeliz, provocada pela mentalidade humana distante de Deus. Tá? Então, Deus não tem absolutamente nada a ver com o conceito de racismo. Alguns podem pensar, mas Deus escolheu um povo, o povo hebreu, por quê? Porque eram prediletos. Não, peraí. Não havia povo hebreu. Deus escolheu um homem. E a partir desse homem, ele começou um povo. Então, ele não escolheu um povo. Existe aqui 10 povos, vou escolher um, e esses 9 estão fora da minha matemática. Não. Não existiu isso. Deus escolheu um homem, e a partir desse homem, ele criou uma nação. E essa nação, ela andou com Deus a fim de ser ensinada acerca do Deus verdadeiro, do Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas. Foi um processo onde esse povo hebreu estava sendo educado, certo? E eles precisavam disso, precisava se estabelecer um relacionamento, tá? Uma compreensão apropriada acerca de Deus e de como o homem deveria se relacionar com ele, certo? Deus começa a resgatar para si a humanidade perdida. Então é o início de um plano que se desenrolaria ao longo de uma história na nossa concepção humana, porque para Deus não se limita ao tempo, né? Deus vê uma cena só, Deus está sobre tudo, sobre todos, e não há divisão de épocas para Deus. Mas isso aconteceria durante o desenrolar de uma história na perspectiva humana. E é interessante percebermos que então Deus chama o povo hebreu. Ih, ficou ruim aqui, né? Deus cria, na verdade, o povo hebreu. Como é que eu faço para melhorar isso aqui? Deixa eu diminuir a minha. Então Deus cria o povo, Deus forma esse povo, se estabelece o sistema levítico, que é uma didática, uma pedagogia de Deus, para que aquelas pessoas começassem a aprender como se relacionariam com esse Deus, né? Através inicialmente de símbolos que serviriam naquele instante como objetos realmente eficazes, objetos que funcionariam com uma eficácia momentânea que funcionariam para criar conceitos que precisariam ser absorvidos pelo povo, porque eram conceitos que iriam proporcionar uma relação, um comportamento apropriado daquele povo para com Deus que eles começavam a conhecer. Então esses símbolos, muitos deles nós vemos ali no Antigo Testamento, os ritos cerimoniais de purificação e etc. Tudo isso ensinando o povo a santidade, ensinando o povo a temer a Deus, ensinando o povo a serem verdadeiros, genuínos, santos, puros e etc. e tal. E o sistema de sacrifícios que era um símbolo, tá? Para que as pessoas
começassem a absorver a ideia de que pequei, o que fazer agora? Não existe aqui uma solução, eu posso recorrer, não é? O pecado gera morte, mas pela graça de Deus não sou eu que vou morrer, tem um animal aqui que foi designado para isso, então o sangue dele é derramado por causa do pecado. Não há perdão de pecado sem o derramamento de sangue. Então, olha só, queridos irmãos, começou-se um processo pedagógico, o povo foi aprendendo esses princípios que, eventualmente, deixariam de ser símbolos e passariam a ter sentido completo. Mas, por enquanto, esses símbolos, eles tinham eficácia. O povo vivia sob a vigência da lei. Não é? E aí vem, então, o que se chama plenitude dos tempos. Tá? O que é a plenitude dos tempos? É o cumprimento de uma etapa e o início de outra etapa. Aquele tempo da lei se cumpre. Tá? Se cumpre plenamente, chegou à plenitude dos tempos. Então é como se estivesse virando uma página da história. O pessoal já tinha passado pelo aquele processo pedagógico, eles aprenderam o suficiente, chegou à plenitude dos tempos, eles estavam preparados para o que aconteceria agora, que era o virar da página, que foi a manifestação de Jesus Cristo. E veio como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo de forma definitiva. Ou seja, aqueles símbolos todos, eles se cumpririam ali naquele momento em Jesus Cristo. Perderia a vigência tudo aquilo, e todo o significado da religião, do relacionamento do homem com Deus, recairia sobre Jesus. Ele cumpriria completamente a lei, derramaria o seu sangue cumprindo aqueles sacrifícios todos do Antigo Testamento, e pelo sangue de Cristo, né, as pessoas teriam a possibilidade agora de perdão, de reconciliação com Deus. Então começou-se uma nova era, a era da igreja. A adoração e a santidade passou a ser o parâmetro, o culto racional, né, o sacrifício vivo que somos nós, vidas transformadas. Né? Então essa é a plenitude dos tempos, e é o tempo em que vivemos, e estamos caminhando, queridos, para uma outra dispensação, onde essa fase estará completa, a igreja cumprirá sua missão, evangelizando todos os povos da terra, e Jesus virá, né? Levará a sua igreja para uma existência eterna na Nova Jerusalém, e viveremos para sempre com o Senhor. Por que eu estou explicando tudo isso? Vamos ver o texto. Tem uma lógica, irmãos. Vai seguindo aí o raciocínio. Gálatas 4 diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude dos tempos. O que era a plenitude dos tempos? O virar da página. Findou-se os ritos e os símbolos do Antigo Testamento, e aquilo tudo passou a ter sentido na pessoa de Cristo. Se cumpriu em Cristo. Cristo passou a assumir todas as funções dos ritos e dos símbolos que existiram anteriormente para educar o povo. O povo estava educado, preparado para receber Cristo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Está vendo? Ele nasceu naquele tempo ainda. Ele era o divisor de águas. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então o apóstolo Paulo está nos falando sobre a plenitude dos tempos. Tá? Ou seja, meus queridos irmãos, até então existia um povo, que era o povo hebreu. Ah, pastor, então Deus era racista, tá vendo? Deus tratou de maneira especial um povo. Pera, queridos, Deus estava construindo a compreensão de um povo para que através desse povo, todos os demais povos da terra tomassem o conhecimento do Deus verdadeiro. E essa oportunidade não esteve exclusivamente sob o domínio do povo hebreu. Durante toda a peregrinação do povo hebreu, eles carregavam o testemunho de Deus. E todos os povos que tinham contato com esse povo, eles tinham a oportunidade de se agregarem a esse povo.
crendo no Deus desse povo. Era uma revelação que estava em progresso, estava progredindo, o povo estava sendo educado. Mas todas as pessoas estrangeiras que quisessem se agregar, eles poderiam se agregar e fazer parte daquela fé, fazer parte daquele povo. Obedecerem os estatutos, não é? E através das ordenanças, das leis, dos rituais, eles poderiam se fazer povo de Deus, poderiam obedecer a Deus, poderiam se submeter a Deus. Então, as portas estavam abertas, é claro que de forma peculiar. Não é? A coisa estava progredindo, caminhando para um tempo que seria chamado de plenitude do tempo, onde tudo aquilo se consumaria. Então Deus nunca foi racista. O povo de Deus era testemunho do próprio Deus diante de outros povos. E com isso, no Novo Testamento, a gente ouve uma expressão chamada prosélitos. Quem eram os prosélitos? Eram povos que não eram judeus, mas que haviam se juntado aos judeus por causa da fé, porque creram no Deus que se revelou aos judeus. Ah, pastor, por que Deus não se revelou a todo mundo? Deus se revelou a um povo, para criar esse relacionamento, para se fazer conhecer. E a partir dali, todos os demais povos também tinham essa realidade do Deus disponível a todos. Mas veja bem, então Paulo fala sobre a plenitude dos tempos. Deus não foi racista no Antigo Testamento. O povo hebreu era um imã que atraía pessoas que tinham fé. E prosélitos se agregaram a eles. Olha só, queridos irmãos, o que Paulo diz sobre essa questão, dessa transição, desse divisor de águas. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, ou seja, entre as nações. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então isso tudo aqui está se formando, isso tudo aqui está acontecendo na plenitude dos tempos, na cronologia de Deus. E o que Paulo está dizendo é que o mistério que estiver oculto, que mistério é esse? O que se manifestou na plenitude dos tempos? Que ainda era desconhecido para o povo que viveu antes daquele período. O que se manifestou ali? Não foi o que lemos no versículo anterior? Não foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se manifestou para cumprir todo aquele período? E para transitar o povo de Deus, os que creram na revelação de Deus daquele período, simbólico para um período onde todos os símbolos recaíam sobre a pessoa de Jesus. Sim, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações era o próprio Jesus, que agora havia se manifestado aos santos. Jesus veio do povo judeu. Houve uma construção histórica, uma tradição que foi ensinada, passada de geração em geração, símbolos que se cumpririam em Jesus, promessas que se cumpririam em Jesus. Então Jesus veio. É o mistério que esteve escondido dos séculos e das gerações e que se manifestou aos santos. Está entendendo, meu irmão? Escreve aí no chat alguma coisa. Ou está pesado? Se manifestou aos santos. Por quê? Porque Deus cumpriu aquele tempo. Deus caminhou com aquele povo aquele tempo todo para que chegasse esse momento. Porque Deus tinha essa intenção e esse plano. Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Meus irmãos, chegou a hora. Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza, que estava em Jesus Cristo. Ou seja, qual era o plano de Deus que se cumpria ali na pessoa de Jesus Cristo. Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Jesus veio para morrer por todas as nações, por todos os povos. Está vendo? Não existia racismo. O povo judeu não era exclusivo, o povo exclusivo de Deus, não.
Por um período de tempo, né, Deus trabalhou com esse povo para que esse povo fosse instrumento para que os demais povos da terra tivessem acesso a essa riqueza. As intenções eternas de Deus de salvar todos os povos, porque Deus não faz acepção de pessoas, ele não é racista. Racismo nunca esteve no plano de Deus, nas intenções de Deus. Deus criou vidas, não raças. Tá? Deus criou vidas, não raças. Todas as vidas são semelhantes, porque Deus criou essa vida para que fosse a imagem e a semelhança do próprio Deus. Então todas elas têm valor na essência. Deus não criou raças, Deus criou vidas. E olha só, Deus quis fazer conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. O que é gentio? As nações, os povos. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo habitando no africano, no indiano, no americano, no brasileiro, no argentino, no peruano, no europeu, no chinês. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo veio para as nações. Então, Deus ama todos os povos. Não há essa ideia racista na criação. Isso é uma construção social maligna que precisa sair da nossa mente. Se há qualquer raiz racista, de pensamento racista em nós, isso precisa ser removido. Por quê, pastor? Porque Deus ama todos os povos. Isso significa que é minha obrigação ver os povos como Deus os vê. Amar os povos como Deus os ama. Se eu discrimino um irmão por causa da cor da pele, origem do seu nascimento, eu estou discriminando alguém por quem Cristo morreu. Eu estou discriminando alguém a quem Deus ama. Você está doido, meu irmão? Deu buscar um problema desse, mexer com alguém que Deus ama. Você está de brincadeira. Criticar características que são inerentes a uma pessoa amada por Deus, você está de brincadeira. Distinguir pessoas com base ni cor de pele, ni textura de cabelo, ni cor de olhos, ni língua, ni cultura, você está de brincadeira. Porque nada disso é parâmetro, nada disso representa quem é aquela pessoa. O que realmente representa quem é aquela pessoa é a sua origem, a sua alma, porque Deus criou vidas, soprou o fôlego de vida nas narinas do homem e o homem passou a ser alma vivente. Essa casquinha, que às vezes é marronzinha, é pretinha, é branquinha, é amarelinha, é vermelhinha, sei lá o que for, não é? Que carrega um cabelo que às vezes é grande, que às vezes é pequeno, que às vezes é branco, sabe? Essa casquinha nunca foi e nunca será critério de valor ou critério que determine o valor de alguém. O que determina o valor de alguém é a sua essência, a sua alma, é a vida que está nela, que guarda semelhança com a vida do próprio Deus. Aleluias. Tá? Vamos prosseguir aqui, que senão eu não acabo, né? Eu falo demais. Né? Cristo em vós, esperança de... Você viu? Deus trabalhou com o povo hebreu, mas veio a plenitude dos tempos. Cristo morreu. Ainda no tempo do povo hebreu, os prosélitos estavam ouvindo de Deus e se agregando. Mas chegou a plenitude, acabou o tempo pedagógico de educação, o povo podia receber Cristo. Cristo veio, morreu pelo pecado das nações, por todos. Tá? E nós, eu vou pular isso aqui, que eu já estou com um tempo um pouco avançado. Tá?
Então nós vemos, passeando pela Bíblia, tudo isso. E podemos terminar o nosso passeio na consumação desta era em que vivemos, quando chegar novamente a plenitude, ou seja, quando se cumprir esse tempo. Por quê? O que acontece? Deus trabalhou com o povo hebreu. Prosélitos se agregaram. Cristo veio, não é? A igreja surgiu. Cristo andou com a igreja, com os discípulos, por 3 anos. Tá? Transitando aquele povo que fora educado sob a lei, transitando eles agora para um novo tempo, para uma nova perspectiva. Então Jesus discipulou aqueles homens, ensinou-os o amor, tá? Ensinou-os o caminho da reconciliação com Deus, o caminho da salvação eterna. E ao fim de sua vida, depois de ter morrido, depois de ter pago o preço pelos nossos pecados, deixando aberta a porta que nos leva a Deus, tá? Deixando aberta a possibilidade de nos entregarmos a Deus. Todos aqueles que aceitam Cristo, todos aqueles que receberam, foram dados o direito de serem feitos filhos de Deus, diz o livro de João. Então Jesus morreu, deixou essa possibilidade. Após ter educado seus discípulos, ter transitado seus discípulos para esse novo tempo. E aí, sabe o que Jesus falou para eles? Agora, galera, vocês vão para todas as nações do mundo e preguem, e anunciem, e contem para todos que existe um caminho que os leva de volta para Deus. Que existe um Deus cujo amor é imenso, que compreende todos os povos, todas as nações, todas as línguas, todas as tribos. E esse Deus mandou um sacrifício perfeito para que o pecado não seja mais obstáculo entre eles e Deus, para que, uma vez sendo retirado esse obstáculo, para que as nações possam se achegar a Deus, possam se entregar a Deus e possam ser salvas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As nações estavam no plano de Deus desde o início, os povos estavam no plano de Deus desde o início. Deus ama a todos, Deus não é racista, Deus não criou raças. As raças, elas surgiram no desenvolvimento das sociedades. E Deus abraçou todas elas, porque todas elas carregavam em si a essência da vida, a essência do próprio Deus. E Deus providenciou uma forma para que todos os povos da terra pudessem se reconciliar com Ele. Aleluia! E nós vemos isso escrito em Apocalipse, a revelação, não é? Do fim. Olha só, depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, veja bem, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, ou seja, salvos, santos, puros, imaculados, purificados, lavados pelo sangue de Jesus. Vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Aleluias! Cara, isso mexe comigo, meu irmão. Ao nosso Deus, veja bem, eles já tomaram posse desse Deus maravilhoso, da salvação que lhes foi dada. Ao nosso Deus, esse Deus é nosso, nós amamos esse Deus se revelou, esse Deus criou possibilidades para que em Cristo as nações fossem reconciliadas e reconduzidas a Ele. Aleluias! Isso é a cena dos capítulos finais da existência da humanidade. Os povos serão reunidos diante de Deus, diante do Cordeiro, e serão introduzidos em uma vida que nunca terá fim, onde também não haverá nenhum tipo de maldade, de moléstia, de sofrimento, de intempérie.
Glória a Deus. Deus ama as nações, Deus ama os povos da terra, queridos. Deus não deixou margem para que sejamos racistas. Deus não deixou margem, porque Ele mesmo, que é santo, que é perfeito, que é superior, que é elevado, Ele mesmo ama todas as nações. Por que nós não amaríamos, que somos feios, pecadores, limitados, pobres, cegos, nus, dependentes da graça e do amor de Deus? Porque nós teríamos essa pretensão, essa arrogância de discriminar pessoas que foram amadas por Deus. E Deus as amou, todas elas, ao ponto de enviar Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz por eles. Por mim e por você. Glória a Deus. Se não for a graça de Deus, nós, queridos irmãos, nós estaríamos perdidos. Portanto, veja bem, isso são conclusões de cientistas, biólogos e filósofos desta era, depois de terem estudado as teorias racistas que suportaram o Holocausto, que suportaram, que serviram de base, né, para tantos massacres, para tantas discriminações, para tantas atrocidades. Então, depois que essas teorias se provaram inúteis, uma mentalidade renovada, biólogos, cientistas, filósofos chegaram a conclusões, e veja bem, portanto, em termos biológicos, não existem raças com contorno definido, apenas um grande número de variações físicas entre os seres humanos. Ou seja, há uma só raça, a raça humana. Isso foi escrito em um livro, em um artigo científico publicado pela Universidade de São Paulo, pelos autores Sérgio, Danilo e Thelma de Souza. São argumentos biológicos para suportar a existência de uma só raça. Tá? A ciência comprova isso. A palavra de Deus comprova isso. Até a nossa Constituição são leis humanas, queridos. Fala sobre a dignidade da pessoa humana, um direito cabível a todos os humanos. Que precisam ser tratados dignamente. Por quê? Racismo? Você está brincando. Você está de brincadeira. Cara, e se alguém vem justificar racismo usando pretextos bíblicos, tá ruim comigo, meu velho. Vai passar apertado, porque eu não vou aceitar nem a mínima aparente inofensiva observação que possa se ramificar de alguma forma e se tornar em um comentário racista. Não! Definitivamente não. Tá? E eu quero terminar com o texto que começamos essa nossa reflexão anteontem. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, disse o apóstolo Paulo. Todos são um em Cristo Jesus. Não há distinção. Não há distinção. Não há distinção. Qualquer distinção testemunhada pela história foi construído socialmente de maneira equivocada. Deus ama as nações. Amém, queridos? Quero orar contigo, vou encerrar aqui. Meu Deus, obrigado pela palavra, pelo testemunho vivo da tua palavra que, desde o princípio até o fim, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos, Senhor, que a tua atitude para com os povos tem sido de grande misericórdia, de amor, ó Deus de bondade. Nos faça, Senhor, ó Deus, iguais ao Senhor. Nos faça semelhantes ao Senhor nesse sentido, para tratarmos com respeito todos os nossos companheiros, ó Deus, que foram frutos daquela criação perfeita, onde o Senhor soprou o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Possamos ver isso como essência de toda a vida humana. E que possamos estar cegos, meu Deus, para todas as camadas mais superficiais que distinguem o homem. Pele, cabelo, olho,
etc. Meu Deus, nos faz amar o homem, a essência, aquilo que o Senhor criou. Nos faz, Senhor, ó Deus, conscientes disso, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Deus abençoe. Olha só. Amanhã eu termino isso. E amanhã, olha só, vou adiantar aqui, não quero dar spoiler não, mas já está aqui preparado. Ó. Amanhã eu vou falar sobre racismo e a sociedade atual. Então vamos sair um pouquinho, já temos agora uma visão bíblica sobre isso. Passeamos a Bíblia toda, pessoal. Claro que não nas suas minúcias, né? Mas um panorama, assim, um apanhado geral nós fizemos. Então nós vamos amanhã refletir sobre o nosso comportamento em sociedade como portadores desse conhecimento bíblico que hoje temos, tá? Então amanhã nós vamos falar, é o último episódio que tratará de racismo. Nós vamos falar sobre racismo e a sociedade atual. Espero amanhã, tá bom? Beijo no coração, vou interagir um pouquinho com quem tá aqui no chat.